em operações angulares. Aqui eu acho que é um pouquinho mais light o assunto. Tá? Então, nessa segunda parte de operações angulares, né, também iniciando do basicão, né, o que é um ângulo? Né? Então, ângulo, né, é uma abertura de duas semi-retas da mesma origem, ou seja, de um mesmo vértice. Ou esse vértice é real, né, ou na prática ele pode ser imaginário, mas esse vértice existe e dali se origina um ângulo. Tá? Então, aqui a gente está falando, né, de conceitos bem básicos. Depois a gente vai relacionar com algumas práticas, né, de inspeção ou de processos, tá? De medição, na metrologia, okay? Instrumentos de medição, esses conceitos vão estar relacionados. Um pouquinho da nomenclatura desses ângulos. Ah, beleza, né? Eu tenho um ângulo, né? Eu tenho alguns apelidos para esses ângulos aí. Tá? Repara esse daqui, ó. Esse ângulo aqui, acho que é o que a gente mais escuta falar no dia a dia, que é o ângulo reto. Né? O ângulo reto forma, né, um canto aqui, ó. Normalmente tem um quadradinho aqui, ó. Né? Só o ângulo de 90 graus, ele pode ser representado com um quadradinho aqui entre os vértices. Os outros ângulos, não. Tá? Você tem um arco correto, né? Mas é um arco. Okay? Se ele for menor que 90, ele é tido como um ângulo agudo. Se ele é maior que 90, obtuso. 180 graus, ângulo raso. Então, ângulo raso. Tá? Agudo, ângulo reto, obtuso e ângulo raso. O sistema, aliás, tem vários sistemas, né? Mas o mais conhecido aqui, né, que a gente vai trabalhar, é o sexagesimal. Tá? O sexagesimal é uma maneira de a gente trabalhar com a circunferência dividindo em 360 partes. Então, por que definiram isso? Né? Alguém definiu um padrão para dividir o grau. Tá? Se for pegar o grado, por exemplo, né? Alguém pegou uma circunferência, em vez de dividir em 360 partes, dividiu em 400. Aí, quando eu tenho um ângulo reto, eu não tenho mais 90 graus. Né? O ângulo reto em grado dá 100 graus. Ok? É um sistema em desuso. Ninguém se grado mais. Tá? O sistema normal é o grau. Tá? Então, beleza. Peguei uma circunferência, dividi ela em 360 partes. Peguei uma parte dessa circunferência. Aqui, ó, A, é 1 grau. Então, imagine uma circunferência, você dividiu ela em 360 partes, pegou uma única parte dessas divisões e dividiu de novo em 60 partes. Ou seja, cada grau foi subdividido em 60 minutos. 60 o quê? Não entendi. Minuto. Ah, tá. Obrigado. Minuto. Aqui parece um relógio, viu? O restante do sistema sexagesimal, né? Que ele vai ser semelhante a um relógio. Então, ficou 1 grau, né?
seria, vamos fazer uma analogia, né? Seria uma hora. Uma hora não é dividida em 60 minutos? Isso. O grau é dividido em 60 minutos. Aí, 1 minuto não é dividido em 60 segundos? Isso. Aqui é a mesma nomenclatura. Não muda. É verdade. De ângulo, é 1 minuto igual a 60 segundos também, igual no tempo. Tá? Então, ó, a única coisa que eu não posso falar é que eu tenho 1 hora, né, em grau. Eu tenho que falar que eu tenho 1 grau, 2 graus, 3 graus, né? O máximo que fecha a circunferência é 360 graus. Tenho 380 graus, quer dizer que eu já completei uma volta e andei mais 20 graus. Concorda comigo? Concordo. Tá. Então, se eu fizer uma continha lógica aqui, né? Lembra que 1 hora tem 3.600 segundos? 3.600 segundos? Então, 1 grau também vai ter 3.600 segundos, porque é aqui, ó, 60 vezes 60. Isso daqui a gente grava na cabeça, e quando a gente tem um problema, veja bem, quando eu tenho um problema envolvendo ângulo em graus, com conversão, por exemplo, basicamente eu resolvo esses problemas quando eu aplico a famosa regra de 3. Já ouviu falar? Sim. Então, a regra de 3, né, a gente consegue falar, se eu tenho 1 grau igual a 60 minutos, então, se tiver meio grau, eu vou ter quantos minutos? 30 minutos. 30 minutos. Não, essa aí foi fácil, dá de fazer de cabeça, né? Mas se eu tiver 1,37 graus, eu tenho 1 grau e quantos minutos? Eu pego 0,37 e faço uma regra de 3. Entendeu? Aí eu consigo saber quantos minutos eu tenho. Vai ter uns exercícios com isso, não se preocupe. Tá? Então, aqui, ó, 1 grau corresponde a 60 minutos ou 3.600 segundos. Quando a gente estiver em metrologia, que é uma outra disciplina, nós verificaremos que existem instrumentos que medem em grau, minuto e segundo. Segundo até que não, mas grau e minuto, viu? Segundo é uma coisa muito abstrata, muito, né, muito pequeno para se medir, né? Se você for trabalhar a grosso modo, os instrumentos resolução de 1 grau. Quando você tem um instrumento de precisão, aí ele mede em minuto também. Em segundos é mais em laboratório mesmo, tem que ser muito preciso. Tá? Mas na sequência a gente vai ver algumas operações matemáticas, viu? Tá? No caso aqui, antes de entrar na parte de operações, de novo a gente vai ver adição, multiplicação. Você viu que é interessante, né? Quando a gente trabalha com potência, a gente viu que potência pode ser somada, pode ser subtraída, pode ser multiplicada. Ou seja, a gente pode aplicar na potência as operações básicas. Qual que é as operações básicas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando a gente trabalha com frações, né, eu não abordei aqui, mas tem um conteúdo específico, também tem as regras para somar a fração, para multiplicar a fração, para subtrair, para dividir. Tá? Quando a gente vai trabalhar com, no caso aqui é ângulo, tem as regras também para você fazer adição de ângulos, subtração, multiplicação e tudo mais. As operações básicas que a gente pensa, adição é fácil, subtração é fácil. Quando a gente relaciona de um outro ponto de vista, aí complica. Entendeu? Fazer uma soma. Você não achava que era fácil? Sempre foi fácil, desde a primeira série. Agora vamos ver somar ângulo. Ixi, aí ficou difícil.
Tomar ângulo agora. Quando eu vou tomar um ângulo, sabe e reparar? Você lembra que quando eu tenho minutos, né, o máximo que eu tenho de minutos aqui é 360. Desculpa, eu estou falando de minuto e eu estou mostrando aqui o grau. O grau, 360 já dá uma circunferência. Tá vendo que aqui eu tenho uma aspa? Significa minuto. Correto. Eu tenho 76 minutos. Mas como assim 76 minutos? Eu não tinha acabado de falar que 1 grau é 60 minutos? Então, quer dizer que quando eu tenho 76 minutos, na verdade, eu tenho 1 grau a mais aqui no 30 e sobrou 16 minutos. Porque eu peguei 60 minutos que estava no 76, joguei junto com o 30, mas eu não jogo 60, eu jogo 1 grau. Então, ao invés de eu falar 30 graus, 76 minutos e 32 segundos, eu vou falar 31 graus, 16 minutos e 32 segundos. Ah, você pegou o 60, era 76, né? Aí, no caso, você pegou, jogou... Eu simplifiquei ele. Eu simplifiquei ele para mim arredondar. Na verdade, não tem como. Você tem que fazer isso mesmo. Transformou minuto em grau. Sabe por que fica lógico? Imagina que eu falei para você, ó, eu vou demorar 3 horas e 70 minutos para chegar na escola. Entendeu que fica esquisito? Mas como assim, Fábio? Você vai demorar 4 horas, então, e 10 minutos. Entendeu? Se eu falar 30 graus... se eu falar, eu vou demorar 1 hora e 180 minutos. Eu não vou demorar 1 hora e 180 minutos. Eu vou demorar 3 horas. Entendeu? Ou seja, eu estou complicando uma coisa que deveria ser simplificada. Ô, professor, Pode eu falar. estou entendendo. Essa segunda parte agora está mais clara. É mais light, né? Por isso que eu entrei nela. Mas assim, eu faço umas perguntas que parecem ser meio idiota, né? Mas eu preciso fazer. Não, pode falar. O senhor está falando de grau e minutos, mas onde que se usaria isso? O porquê de qual que é essa semelhança entre graus e minutos e segundos? Assim? Vamos lá. Quando eu estou fazendo uma medição a grosso modo, você já trabalhou na área de metrologia? Com alguma medição, alguma coisa assim? Já tenho uma noção muito, muito boa, não, mas tenho uma noção boa disso aí. Vamos lá. Quando você vai medir o ângulo de uma solda, por exemplo. Sim. Né? Você tem um aparelho que parece um transferidor de grau, certo? Uhum. Aí você vai lá naquele aparelhinho, você vai medir lá, você consegue medir de 1 em 1 grau, certo? É de 1 em 1 grau, normalmente. Se eu comprar um transferidor daquele transparente, também vai ser de 1 em 1 grau. Mas você vai fazer uma medida e passou de um tracinho, mas não chegou no outro. Você olha, né? Caramba, aqui não deu 1 inteiro, só deu meio. Aí o que você põe? Você põe lá, por exemplo, 8 graus,5, certo? Certo. Esse 8 graus,5, né? Você poderia representar de 8 graus e 30 minutos. Entendeu? A terminologia 30 minutos é quando a gente está trabalhando com precisão. É uma outra maneira de representar sem ser em casas decimais. Esse foi a primeira maneira de se trabalhar com graus, foi grau, minuto, segundo. Depois, com o advento da tecnologia, que se pensou em colocar 30,550, 30,125,
Ou seja, a gente usou as casas decimais, centesimais e milesimais para representar o número. Tá? Mas eu ia justificar essa parte aqui, né? Quando a gente está trabalhando num laboratório de medição mesmo, de controle dimensional. Então, existem aparelhos que realmente ele vai te dar em minuto. Tá? Imagina, conhece o paquímetro? Sim, conheço. O paquímetro tem o nônio. O que o nônio faz? Ele pega a menor divisão da escala fixa e amplia para facilitar a sua vida e você conseguir ler. Existem alguns aparelhos de medição de ângulo que ele apresenta um recurso parecido com o nônio. Ou seja, ele pega aquele 1 grau, ele amplia para você poder ler em minutos e segundos com precisão. Entendeu? Tá? Então, é uma questão aplicada, né, quando a gente trabalha com controle dimensional e com medidas de precisão. Tá? Um aparelho de precisão que trabalha com isso chama goniômetro. Já ouviu falar? Sim. O goniômetro é um aparelho que normalmente mede em minutos. Ok? Ok, obrigado. Tá? Mas realmente para quem vê da primeira vez, fala, nossa, mas por que medir, né? 1 grau já é tão pequeno, né? Vai dividir o grau em 60 partes ainda. Mas é que tem coisa que tem que ser muito precisa mesmo. Tá? Aqui a gente vai aprofundar em como a gente vai fazer adição e subtração usando grau, minuto e segundo. Mas igual eu falei para você, viu? Até o minuto, tudo bem. Né? Dá para a gente encontrar na prática do dia a dia, se você estiver trabalhando com controle dimensional. Mas a parte de segundos, eu não conheço nenhum instrumento que mede em segundos. E nem ouvi falar. Tá? A gente vai ver a parte de segundos só dentro da nossa teoria. Dentro da teoria, eu vou aplicar os conceitos de segundo e grau. Dentro da prática, né, que é uma outra coisa, a gente aborda essa questão prática, não agora na matemática, mas quando a gente está falando de ou desenho técnico ou metrologia, tá? Nós iremos trabalhar mais com grau e minutos. O importante aqui é que a regra não muda, viu? Igual diz o Arnaldo, a regra é clara. Eu faço a somatória como se eu estivesse fazendo normal. Entendeu? Eu pego 23, eu vou somar com 58, dá 81. 47 com 45, 92. 52 com 10, 62. Não tem segredo. Tá vendo que a continha está até armada em pé, que a gente chamava, né, no primário, né? Arma a conta em pé. A gente armava todas as continhas em pé no primário. Lembra dessa época? Lembro, mas era mais fácil. É muito fácil, né? Naquela época não tinha essas coisas de grau, minuto, segundo, era só número. Era só número. Tirava sempre 10, mas essa aqui tá embaçada. Essa daqui, olha só, a professora não falou pra gente, né? Mas se ela tivesse falado, ó, pessoal, vai complicar, viu? Vocês prestem atenção agora que vai complicar depois. Mas olha só o que a gente vai ter que fazer. Quando eu estou falando de medidas angulares, eu não posso deixar o 81 aqui, eu não posso deixar o 92 aqui, né? Aqui no grau, tudo bem. Pode ficar 180, 200, até 360, né? Mas o 81, eu tenho que subtrair dele segundos, eu tenho que subtrair dele os minutos. A cada 60 segundos, eu tenho 1 minuto. Então, eu pego 81, tiro 60, fica 21. Onde eu jogo esse 60? Eu jogo aqui no 93. Como? Eu jogo
o número 1. Porque eu não estou mais trabalhando em segundos aqui, eu estou trabalhando em minutos. Deu para entender? Sim. Positivo, tranquilo. Não é tão difícil de entender. É que às vezes confunde porque é bastante coisa junta. Essa transformação a gente não está habituado a fazer, né? Transformação aqui a gente só faz porque a gente está trabalhando, né, dentro do sistema angular. Por que essa matéria está justamente nesse contexto de matemática básica, né? Está vendo que a minha matemática básica não é tão básica, né? É uma matemática direcionada. É uma matemática direcionada, por exemplo, para quem vai fazer uma prova de inspetor na ABEND, na Petrobras. Tá? Já ouviu falar? Sim. Já ouvi sim. E quem vai fazer uma prova de inspetor de controle dimensional na ABEND vai ter que fazer essas contas porque cai na prova deles. Desse jeitinho que está aqui na apostila. E lá, né, você vai ter que relembrar esses conceitos. Então, por isso, né, que a gente já está incluindo dentro da disciplina de matemática esses conceitos. Ok? Ok, muito bom. Claro Ok. que tem o basicão de tudo aí, viu? De fração, de tudo. Tá? A subtração é a mesma coisa, tá? A subtração legal é o seguinte, viu? Essa transformação que a gente fez aqui, a gente só fez ela depois que a gente fez a soma. Então, né? Fazer soma, eu não preciso emprestar, não preciso nada, né? Mas lembra na escola que tinha aluno que apanhava porque não sabia emprestar do número de baixo, ou se emprestava de cima, tinha dois jeitos de fazer, né? Ou emprestava embaixo, devolvia em cima, ou ao contrário, né? Aqui é a mesma coisa. Quer dizer, não é tão a mesma coisa. Tá vendo? 35 menos 30. Beleza. Ficou 5, certo? Certo. Porque o número 35 é maior, então eu faço a operação de subtração normal. Agora, 14 para tirar 40, como que eu faço isso? Tem que prestar do Tira vizinho. 40. Eu emprestei do vizinho aqui, ó. Só que quando eu empresto do vizinho, eu vou pegar 1 grau. Tá vendo 80 aqui, ó? Eu peguei 1 grau. E quando eu joguei 1 grau para cá, 1 grau vale 60. Então, o que eu acabei fazendo? Eu tirei 1 grau do 80, e quando ele passou para o 14, ó, ele passou 60, porque 1 grau equivale a... Desculpa, aqui, ó. Eu acabei errando aqui. Tá? 1 grau equivale a 60. Então, 14 mais 60, 74. 74 menos 40, 34. Eu não posso esquecer que eu tirei 1 grau daqui. Então, agora eu só tenho 79 menos 60. A regrinha de emprestar ficou mais complicada, entendeu? Mas dá para entender legal. Deu para entender. Legal, então. Beleza. Tá? Destaque, pagar. Beleza. Ô, A professor, multiplicação, pois não. eu entendi bem, só que aí o final dela ficou em 9 graus, 34 minutos e 5 segundos? Acabou? Porque não teve que arredondar nada. Na verdade, em vez da gente arredondar igual fez na soma, né? Na soma, lá no final a gente arredondou. Quando você empresta aqui, normalmente já sai o valor puro aqui. Não tem que arredondar, viu? Aí ficou 5, não dá para tirar 60. Você vai pensar sempre da mesma maneira. Ó, você olha aqui, 5, dá para tirar 60? Não dá. Então, assim.
34, dá para tirar 60? Não dá. Então fica assim. 19 é em graus, então não muda. Aqui eu pensei... Então, assim, o final da conta seria quando analisar os números de baixo, ele for menor que 60. É igual que lembra que no 62 aqui, ó. Como que eu pensei aqui, ó? Deixa eu pegar minha caneta amarela aqui. 81, dá para tirar 60? Opa, dá. Não. 60. Joguei para cá, ficou 93. E sobrou 21, certo? Uhum. Aí o 93 que sobrou, dá para tirar 60? Opa, dá. Né? Eu tiro 60, ficou 33. E para onde que foi aquele 60 que eu tirei? Foi 1 grau para cá. Em vez de 62, ficou 63. Se desse para tirar 120, né? Eu ia passar 2 graus para cá. Se desse para tirar 180, eu ia colocar 3 graus para cá. Entendeu? Entendi, obrigado. Mas pergunta assim, gente. Não deixa de perguntar não, viu? Aqui na multiplicação, por exemplo, ó. Aqui fizeram até uma pegadinha, né? Multiplicaram 20 graus, 14 minutos e 30 segundos por 2. Multiplicação normal também. 2 vezes 30, 60. 2 vezes 14, 28. 2 vezes 20, 40. Aí você vai analisar. 60 segundos. Dá para tirar 60 segundos? Dá. Sobra quanto? Sobra 0. Para onde foi 60? Subiu aqui. Em vez de 28, ficou 29. Tá? Então, o meu resultado nesse caso aqui, ó, claro que eu não preciso colocar o 0, né? Então, o meu resultado aqui fica 40 graus e 29 minutos. Ok? Ok. A divisão é mais chatinha, eu não vou cobrar. Nas minhas provas não cobro a divisão. Já é de praxe, viu? Já é de praxe. Dá para dar uma explanação rapidinha aqui, né? Eu tenho 72 graus, 16 minutos e 25 segundos dividido por 5. Tá? O que eu vou fazer? 5 vezes quanto que chega perto de 72? Você concorda comigo que 5 vezes 14 dá metade de 140 graus? O que eu falei, hein? Deu um nó na cabeça? Complicou tudo aí. Ó, é que é o seguinte, ó. Eu gosto muito de dar umas dicas de raciocínio lógico, né? Toda multiplicação de 5 eu faço de cabeça. Sabe por quê? Porque aqui, ó, 5 é dobro de 10, não é? Isso. Se eu multiplicasse 14 por 10, não ia dar 140? Isso. Metade não é 70? 70. Ah, agora sim. 14 é 70. Aí sim. Agora ficou mais claro. Então, foi isso que eu tinha falado, mas vamos lá, esquece, viu? Vamos lá. 5 vezes 14 dá 70, sobra 2 graus. Legal. A divisão normal era só abaixar o 16. Pessoal, mas não é normal aqui com grau. Né? Com grau, eu tenho que pegar os 2 graus e transformar ele em minuto para somar aqui. O 116 eu vou somar com 120. Está vendo que eu multipliquei por 60? Por que eu multipliquei 2 graus por 60? Porque cada grau é 60 minutos. Aí eu pego esse 120 e jogo junto com o 16, né? Para poder, de novo, fazer a divisão por 5. Né? Aí 5 vezes 27. Olha lá, de novo, aquele mesmo raciocínio, viu? 270, metade é 135. Sobrou 1. E deu 27 aqui. Multipliquei o que sobrou 1 vezes 60. Peguei o 60 daqui, joguei junto com 25
para poder fazer a última parcela. O que você Professor, achou de... só voltando aí, da onde saiu esses 16 minutos aí? O 16 foi dado já. É um número que já foi dado. Esse daqui, ó, Já foi dado. é um número que já foi dado. É. Na realidade é esse Tipo assim, grandão aí, né? Isso. Esse daqui já foi dado, tá? Acho que surgiram por causa deles. Entendi. Agora sim. Então, eu já tinha lá. Já foi dado para mim, ó. Fábio, multiplica 72 graus, 16 minutos e 25 segundos por... multiplica não, desculpa, divide, né? Divide 72 graus, 16 minutos e 25 segundos por 5. Isso daqui é muito teórico, tá? É muito teórico. Ok? Mas está aí na apostila para vocês saberem que existe. Até agora, essas contas, essas regras que estou passando aí, dentro do sistema sexagesimal. Então, a gente vai lembrar o seguinte: sistema sexagesimal trabalha com grau, minuto e segundo, sendo que 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos, ok? Lembra que eu falei que não existe só esse tipo de sistema para medir ângulo. Tem um sistema derivado desse sexagesimal. Como assim derivado, Fábio? É um jeito diferente de falar a mesma coisa. Em vez de falar 23 graus, 45 minutos e 33 segundos, eu posso falar 23,759 graus. Essa vírgula e esse número todo aqui significa a parte quebrada. Essa parte aqui que a gente consegue chegar através de regra de 3, que a gente vai ver mais para frente. E é uma conversão. Eu consigo, então, através do conceito regra de 3, pegar um número no sistema sexagesimal e converter ele no sistema sexadecimal. Ou vice-versa. Ok? Mais para frente a gente faz isso. Agora, tem um outro sistema aqui, que eu também não costumo cobrar nada dele, porque ele é em desuso. Ele chama centesimal. Então, alguém pegou lá e em vez de dividir a circunferência em 300 partes e chamar de grau, 360 partes e chamar de grau, dividiu em 400 partes e cada parte ficou conhecida como grado. Então, eu tenho 400 grados no sistema centesimal. Dá para converter? Também dá, gente. É uma regrinha que a gente monta. Tá? O cara fez pior que isso ainda. Pegou cada grado e dividiu em 100 centigrados. Entendeu? Pegou um grado, que era uma parte de 400, e dividiu em mais 100. Pegou essa uma parte de 100 e dividiu em 100 de novo. Tudo na base de 100. Tá? Até era interessante, né? Mas não é usual o sistema centesimal. Só para vocês terem um conceito aí que existe, tá bom? Outro sistema analítico. Quem trabalha com mecânica, que trabalha com rotação de motores, na parte de automação, se envolve um pouco com o sistema analítico. Por quê? Porque o sistema analítico trabalha com a circunferência em rad e usa uma proporção, uma constante da circunferência relacionada com o próprio raio, que é o π. Entendeu? O π é uma relação,
que foi estudada e comprovada, né, que é uma parte, né, de 3,14, 15, 16 lá do raio, né, multiplicado, e a gente consegue, né, saber que toda circunferência, né, se eu medir o diâmetro, a borda da circunferência, vai dar 2π rad, 2π do raio. É uma coisa que eu pegar o raio, multiplicar por 2 e depois por π. Essa é a circunferência total. Não é isso que a gente faz na prática? Para medir um tanque. Se eu souber o raio do tanque, né, eu multiplico por 2π e eu já tenho toda a circunferência, não preciso medir. Ok? Já conhecia esse sistema? Já ouviu falar? Já. Eu a primeira vez. Beleza. Uma circunferência, então, a gente vai pôr na cabeça o seguinte. Uma circunferência tem 2π rad. Ou seja, 2π rad equivale a 360 graus. Se 2π rad é igual a 360 graus, só 1π rad é quantos graus? 90? Não. 180. Tá certo, 180, metade. Metade de π, ou seja, π dividido por 2, é igual a 90 graus. 3,5 π é igual a 270 graus. Tá? Ok? Aí dá uma conversão também. A área de mecânica usa bastante isso para trabalhar com rotação de motor, essas coisas, tá? Caldeiraria, acho que usa também, não usa? Acho que caldeiraria usa mais grau mesmo, né? Grau, né? Quer ver, a caldeiraria, né? Eu acho que eu já sei. Você está lembrando do 2π, porque a caldeiraria usa o raio para calcular a fórmula, né, da circunferência. Isso. 2πr, né, na verdade, né? Você tem 2πr ou você tem o diâmetro, né? O diâmetro multiplicado por π também dá a circunferência. Então, a matemática usa muito π. A parte de trigonometria usa muito. Pegar o diâmetro de por exemplo, de uma tubulação. Aí você multiplica por π. Por π da circunferência aberta? Depende de como você pegou essa medida do raio, se é raio interno ou não. Ah, entendi. A circunferência vai dar isso mesmo. Se você pegar ela esticada, fala, né? Você vai pegar toda a circunferência. Tá? Tem uma parte da nossa aula que a gente vai falar só de trigonometria, né? Sólidos geométricos. É importante saber essa parte por causa justamente desse controle dimensional e porque depois ajuda em desenho técnico e metrologia. Tá? Então, é uns conceitos de matemática que realmente a gente vai aprofundar. Tá bom? Você viu que aqui a gente está indo bem light, né? Não tem muita conta, é uma matemática mais de conceitos, né? Bem mais simples, ok? Até essa nomenclatura que vem na sequência aqui, ó, né? O valor de π, ó, 3,14159265 tralá, 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 lá, e até hoje não acharam o fim do π. Sabe que ele existe, mas não sabe a proporção dele. Mas vamos lá, algumas nomenclaturas que vão ajudar a gente a interpretar exercícios. Tá? Se eu tiver um ângulo de 90 graus, na verdade, né, eu não tenho um ângulo de 90 graus. Eu tenho um ângulo menor e eu sei que o outro complementa 90 graus. Eu chamo esse ângulo de complementar. Então, ângulo complementar, né, é aquele que fecha 90 graus. Tá? Por quê? Ângulo complementar fecha 90 graus. Se ele superar 90 graus, ele vai fechar 180. E se ele superou 190 graus, eu chamo ele de suplementar.
Ok? Então, ângulos suplementares, né, eles fecham em 180 graus. Complementares completam 90. Superior a isso é o suplementar, que completa e fecha 180. Agora, se pega, né, aqui tem a figura 4, que representa o ângulo suplementar, completando aqui, ó, suplementando, né, 180 graus. Se eu tiver um ângulo que pega circunferência repletamente, é um ângulo replementar. Então, o ângulo replementar, ele completa ou ele fecha em 360 graus. Por exemplo, olha só a pergunta que eu vou fazer. Se eu tiver 20 graus, qual que é o meu ângulo complementar de 20 graus? Faz um pouquinho de esforço aí, vamos lá. Complementar. Vou voltar aqui até aqui em cima, ó. Estou falando aqui, ó, que esse meu A aqui, ó, vale 20. Meu complementar é de quanto? 90 menos 20. 70. 70. Agora eu vou fazer outra pergunta. Qual que é o meu suplementar de um ângulo de 20? Ó, eu perguntei, a primeira pergunta era qual 70? suplementar de 20. Professor. 180 menos 20. O suplementar de 20 é 160.